no dia 7 de janeiro de 1943, uma empregada do Hotel New York entrou no quarto 3327, onde um dos seus hóspedes permanentes estava hospedado. Lá dentro, ela encontrou o corpo de um homem de 86 anos que havia morrido sozinho no quarto em que viveu quase uma década, os últimos 9 anos de sua vida. O homem estava completamente falido e vivia uma dieta pobre de leite e biscoitos, usando os poucos recursos que lhe restavam para alimentar e cuidar dos pombos locais. Esse homem era conhecido como Nikola Tesla, e nos seus últimos momentos de vida seria realmente difícil de acreditar que aquele cara era uma das maiores mentes que toda a história da humanidade já teve. A genialidade de Tesla mudou o mundo completamente que conhecemos hoje, sendo pioneiro no sistema elétrico de corrente alternada que alimenta todas as casas, todas as indústrias ao redor do mundo todo. A influência de Tesla pode ser vista em todos os lugares, desde o controle remoto, o rádio, até a comunicação sem fio, que talvez seja o mais impressionante de tudo. O trabalho e as criações de Tesla vieram de sua imensa paixão pela ciência, com suas ambições sendo aplicadas em projetos voltados pelo bem da humanidade, em vez de ganâncias e pensar somente no lucro, em pensar em dinheiro. Mas essa história eu vou continuar falando. Tesla nasceu em 10 de julho de 1856 na atual Croácia. Sua mãe já vinha de uma linhagem de inventores e tinha uma memória realmente incrível, conseguindo memorizar todos os poemas épicos sérvios. Então, com isso, a mãe de Tesla treinava ele constantemente com vários exercícios de memorização. Então, consequentemente, com o tempo, o Tesla tornou-se conhecido por ter uma memória realmente incrível, uma memória idética, e já falava 8 línguas diferentes, que ele dava os créditos para a mãe dele por ter educado ele de maneira tão boa a deixar ele com uma memória incrível, né? Então, o Tesla acreditava a mãe por isso. Aos 5 anos de idade, Tesla testemunhou a morte do irmão, o irmão mais velho, em um acidente de cavalo. Uma imagem que ficaria para ele pelo resto da sua vida. Então, depois disso, Tesla começou a experimentar flashes de luz em imagens, ou seja, fotos, naquela época. Então, realmente tornava difícil separar a realidade da sua imaginação, porque tudo que ele imaginava, ele conseguia sintetizar de alguma forma a se transformar aquilo real. Tesla afirmava que as ideias das invenções que ele tinha vinham a ele através de flashes de luz, concebendo todo o design em sua cabeça e corrigindo suas falhas sem nunca colocar a caneta no papel, ou seja, ele tinha tudo na mente. Em uma entrevista em 1919, ele descreveu esse processo afirmando, abre aspas, eu não corro para o trabalho real quando tenho uma ideia. Eu começo imediatamente a construí-la em minha imaginação. Eu mudo a construção, faço melhorias e opero o dispositivo em minha mente. É absolutamente indiferente para mim se eu corro minha turbina em pensamento ou a testo em minha oficina. Invariavelmente, meu dispositivo funciona como eu concebi que devia, e o experimento sai exatamente como eu planejei. Em 20 anos, não houve uma única exceção. Fecha aspas. Tesla, na escola, se destacava de todos os alunos, obviamente, né? Mas acabou abandonando a universidade devido a uma dependência, a um vício em jogo, que eu posso até falar futuramente. E ele também estava com alguns outros problemas pessoais. Inspirado nas demonstrações elétricas do seu professor de física, Tesla conseguiu um emprego na filial de Paris da Continental Edison Company em 1882, instalando a iluminação interna na cidade, em toda a cidade. A gerência rapidamente percebeu que o talento de Tesla estava sendo desperdiçado em trabalhos monótonos, fazendo o quê? Passando ele a construir e melhorar turbinas, motores, dínamos, e assim foi construindo a história de Tesla. Ele foi tão perspicaz em suas inovações que a empresa logo teve que viajar para a Europa, solucionando problemas em outras instalações de Edison. Em 1884, com 28 anos, o gerente de Tesla ofereceu-lhe um emprego na Edison Machine Works em Nova York. A oferta que Tesla aceitou. Então ele se mudou para os Estados Unidos, onde passou a maior parte da sua vida
e se tornou um cidadão naturalizado 7 anos depois, em 1891. Logo no início do Tesla na empresa, ele já decidiu contactar com o dono dela, o Thomas Edison. E no início os dois se davam bem, com o Tesla descrevendo o Edison como uma figura inspiradora. E Edison elogiando o Tesla dizendo, abre aspas, já tive muitos assistentes trabalhadores, mas você é o melhor, fecha aspas. No entanto, essa admiração mútua não duraria, porque logo surgiria uma rivalidade de uma vida inteira. A principal fonte de amizade entre os dois, que era a eletricidade, resultou em uma desavença sobre o tipo de corrente que cada um preferia. A empresa de Edison possuía as patentes da corrente direta, o DC, um sistema onde a carga elétrica flui apenas em uma direção. Já Tesla era um defensor da corrente alternada, AC, um sistema onde a direção da carga elétrica muda periodicamente. E essas mudanças na eletricidade da corrente permite com que a corrente alternada, a corrente AC, mantenha potências por distâncias gigantescas. Então, quando você vê esses postes na rua, são correntes alternadas que vêm de uma distância muito grande, que alimenta a energia da sua casa e de várias outras empresas, lojas, indústrias, enfim. Além do que a corrente alternada, com ela é possível usar dispositivos chamados transformadores que podem mudar a magnitude da voltagem da AC, da corrente alternada, permitindo que a voltagem da corrente consiga viajar de uma maneira alta, só que depois ela seja reduzida para uma voltagem mais baixa para uso seguro em casa. Então a corrente de voltagem que está tendo em um poste é muito mais alta do que a voltagem que vem na sua casa. Os transformadores fazem isso. E Tesla tentava, argumentava, tentava mostrar para Edison todos os benefícios que a corrente alternada tinha. Só que Edison não quis ouvir. Por quê? Porque isso resultaria com que a empresa do Edison perdesse muitas vendas, porque ele ganhava muito dinheiro com a venda da corrente direta. Ele tinha todas as patentes. Um tempo se passou e Edison ofereceu a Tesla um grande bônus de $50 mil. $50 mil hoje em dia é muito. Imagine na época. Então, mas ele tinha que redesenhar 24 das suas máquinas que já estavam obsoletas. Só que, para surpresa de Tesla, após a conclusão da tarefa, Edison recusou pagar ele, revelando que a tarefa tinha sido uma piada. Nas palavras dele, abre aspas, Tesla, você não entende nosso humor americano, fecha aspas. Bom, Tesla se demitiu depois de 6 meses, Ele renunciou e decidiu seguir sozinho, então ele queria agora trilhar o seu caminho sozinho, porque ele sabia que ali ele não ia conseguir. Ele queria mudar o mundo, e ele tinha certeza que podia. Então ele passou o próximo ano criando sua própria empresa e defendendo suas ideias sobre a corrente alternada. Mas os investidores mostraram pouco interesse e acabaram levando a empresa. Então, ou seja, os investidores começaram a dominar a empresa, incluindo todas as patentes que ele criou. Então o Tesla perdeu a empresa que ele próprio criou para todos os investidores que não botavam fé no que o Tesla estava propondo e pegou todas as patentes de Tesla para eles. Esse realmente é um momento da história de Tesla que foi muito triste, um momento muito sombrio, onde Tesla teve que se virar com o que tinha. Então ele acabou cavando valas nas ruas para sobreviver. Mas a sorte de Tesla mudou rapidamente quando uma de suas ideias sobre o motor de corrente alternada chamaria a atenção de um novo investidor, que ajudou a estabelecer a Tesla Electric Company em 1887. Então Tesla montou um motor que era muito mais barato, muito mais fácil de manter do que todos os motores que tinham naquela época que eram movidos a corrente direta. Então Tesla revelou o seu motor no American Institute of Electrical Engineers no ano seguinte, o que chamou muito a atenção de um empresário conhecido como George Westinghouse. Westinghouse era uma figura grande, muito grande no mercado elétrico e precisava de um motor de Tesla para conseguir completar o seu sistema de corrente alternada, o sistema que competiria cara a cara contra o sistema de corrente direta de Thomas Edison. Então Westinghouse comprou o motor e contratou Tesla como consultor pelo equivalente a $55 mil por mês, junto com todas as regalias para cada cavalo de potência produzido por seus motores. Então, as coisas começaram a dar muito certo para Tesla nesse momento. Esse vídeo é baseado no livro Minhas Invenções, a autobiografia de Nikola Tesla. É um livro interessantíssimo, e se você está procurando por uma visão íntima, inspiradora, entusiasta de um dos maiores gênios da história, que é o Nikola Tesla, eu recomendo muito que você leia.
Tenho certeza que você lendo esse livro você vai aprender muito mais sobre quem foi esse grande homem, essa grande figura inspiradora. E se assim como eu, você é um grande entusiasta da ciência, eu vou deixar o link desse livro na descrição e você pode aproveitar quando quiser essa incrível obra de arte. E assim começou a Guerra das Correntes. Edison começou a ir a extremos para tirar a credibilidade da corrente alternada de Tesla. Ele chegou muitas vezes a pagar para crianças da escola 25 centavos para trazer animais domésticos para ele, porque ele eletrocutaria esses animais em praça pública, né, tentando mostrar para o público que o sistema de corrente alternada de Tesla não era seguro. Com o tempo, isso só piorou. Então, isso aumentou de uma escala tão grande que cavalos começaram a ser executados em público, né? E depois que a Guerra das Correntes acabou, Edison ainda continuava executando muitos animais em público. Isso chegou a tal ponto que uma empresa de filmes de Edison, produzindo um curta-metragem em 1903 intitulado Eletrocutando um Elefante, que mostrava a eletrocução de Tops, um antigo elefante do circo que foi morto quando 6.600 volts foram atirados através do seu corpo. Então olha o nível de extremo onde Edison chegou. Mesmo com a pressão negativa gerada por Edison, Tesla e Westinghouse continuaram a desenvolver seu sistema de corrente alternada. A oportunidade de mostrar que a corrente alternada era segura e viável para o uso em grande escala veio na Exposição Mundial Columbiana, realizada em Chicago em 1893. Nessa exposição, Edison tinha apresentado uma oferta para iluminar a feira, mas Westinghouse ofereceu um preço mais baixo e ganhou o contrato, com a chance de superar o Edison. Embora realmente tenha sido uma luta fornecer iluminação a um custo muito baixo, Westinghouse e Tesla conseguiram mostrar ao mundo a força da corrente alternada. Seu sucesso continuou, com a Westinghouse Electric sendo escolhida para construir uma usina hidrelétrica em Niagara Falls. Tesla elaborou projetos para a usina, que foi um grande sucesso, eventualmente alimentando parte da cidade de Nova York com a corrente alternada. A corrente alternada continuou a crescer em popularidade e tornou-se o sistema que todos usamos para alimentar nossos lares hoje, com a corrente direta sendo gradualmente descartada na década seguinte. Embora Westinghouse tenha ganhado a Guerra das Correntes, sua empresa estava prestes a entrar na falência, com mais de 10 milhões de dólares em dívidas. Ele chegou a pedir para Tesla uma ajuda, pedindo-lhe que temporariamente reduzisse suas royalties para ajudá-lo a manter sua empresa. Comovido pela paixão do seu amigo, em vez de reduzir suas royalties, Tesla rasgou seu contrato, eliminando-os completamente. O dinheiro que ele abriu mão seria equivalente a 300 milhões de dólares hoje. Mas isso não era de preocupação para Tesla, que estava mais interessado na perseguição da ciência do que no ganho financeiro. Este ato salvou Westinghouse, que acabou comprando a patente de corrente alternada de Tesla por 216 mil dólares em 1897, equivalente hoje a cerca de 6 milhões de dólares. O dinheiro que Tesla recebeu foi usado para estabelecer novos laboratórios em Nova York e dedicar-se integralmente à invenção. Tesla acabou se tornando uma figura internacional, com seus laboratórios sendo frequentemente visitados por pessoas ricas e poderosas, incluindo seu amigo próximo e pai da literatura americana, Mark Twain. As invenções de Tesla eram inúmeras, com ele tendo cerca de 300 patentes em sua carreira. Ele criou uma versão anterior da luz de neon e uma turbina sem lâminas altamente eficiente para automóveis, sendo um dos pioneiros na tecnologia de raio-x, alertando sobre os perigos da tecnologia para os seres humanos. Uma de suas invenções mais famosas era sua renomada espiral de Tesla, um dispositivo capaz de produzir grandes quantidades de eletricidade de alta voltagem. Uma invenção notável foi o barco controlado à distância, exibido na Madison Square Garden em 1898. Esse barco foi tão avançado em tecnologia sem fio e tão à frente do seu tempo que o público inicialmente pensou que ele estava usando magia ou telepatia para fazer o barco se mover. Havia até mesmo alegações de que havia um macaco escondido dentro do barco, treinado para operá-lo. Essa realmente era a genialidade de Tesla. Tesla era um inventor realmente incrível. Ele lutou para comercializar suas criações, sempre olhando para a próxima invenção, em vez de trabalhar como vendedor, o que já havia feito.
Muitas de suas ideias foram escritas e as que foram anotadas muitas vezes foram sem patente legal. Esse método de operação causou graves problemas para Tesla quando começou a trabalhar no rádio no final do século XIX. Ele veio com a ideia de rádio em 1892 e logo estava pronto para transmitir um sinal para um local a 50 milhas de distância. Mas o desastre aconteceu quando sua obra foi destruída por um incêndio no seu laboratório lá em 1895. E Tesla não tinha feito uma solicitação sequer de patente, e só fez depois de reconstruir sua pesquisa por 2 anos. Então olha quantas coisas Tesla não deve ter perdido, né? Ao mesmo tempo, um inventor italiano chamado Marconi também estava trabalhando na rádio, estabelecendo seus direitos de patente na Inglaterra. Mas quando ele tentou adquiri-los nos Estados Unidos, foi negado, pois suas ideias eram consideradas muito semelhantes às de Tesla. Infelizmente para Tesla, Marconi conseguiu fazer a primeira mensagem de rádio transatlântico no mundo em 1901, usando 17 das patentes de Tesla. Thomas Edison então usou seu peso financeiro a favor de Marconi, com a patente Office dos Estados Unidos mudando repentinamente sua posição anterior nas decisões. Marconi então agora tinha direito nos Estados Unidos, com Edison capaz de participar dos lucros. Tesla inicialmente deixou o problema de lado, mas a última gota d'água foi quando Marconi ganhou o prêmio Nobel em 1911 por seu desenvolvimento da rádio. Algo que só foi possível devido ao trabalho não creditado de Tesla. Tesla, obviamente, tentou processar Marconi, mas os casos se arrastaram por anos, sendo resolvidos somente a favor de Tesla 8 meses depois da sua morte, infelizmente. Então, a questão é, Marconi pegou 17 das patentes de Tesla e conseguiu fazer a primeira transmissão de rádio com grandes distâncias, né? Um trabalho que deveria ser acreditado ao Tesla foi para Marconi. E ele só conseguiu ter algo a favor dele nesse processo somente 8 meses depois da sua morte. A ideia mais radical de Tesla surgiu no início do século XX. Ele tinha como objetivo criar um sistema sem fio que seria capaz de dispersar energia para qualquer lugar do mundo. Tesla recebeu financiamento para esse projeto em 1901 e comprou rapidamente uma área em Long Island, Nova York, onde construiu seu dispositivo. Ao longo do próximo ano, uma grande torre de madeira foi construída com 187 pés de altura e uma cúpula metálica de 68 pés de diâmetro. Ele chamou a instalação de Wandscliffe Tower e acreditava que isso revolucionaria a tecnologia sem fio, com dispositivos de comunicação que só seriam vistos em outro século. No entanto, Tesla enfrentou muitos obstáculos. A transmissão de rádio de Marconi em 1901 desviou a atenção de Wandscliffe Tower e a mídia começou a pensar no projeto como uma fraude, né? Porque, a princípio, Tesla que estava criando a transmissão à rádio, mas quem levou os créditos foi Marconi. Então a mídia na época começou a não acreditar no que Tesla propunha fazer. Então toda a mídia na época descredibilizava o que o Tesla propunha a fazer, acreditando que tudo seria uma fraude. Os investidores que Tesla havia conseguido recuaram quando perceberam que não havia maneira de regular e, portanto, lucrar com a energia produzida pela torre. Isso resultou em Tesla ficando em ruínas financeiras, especialmente porque ele já estava na faixa dos 50 anos. Ele lutou por mais de uma década para completar seus planos, mas em vão. Ele sofreu um colapso nervoso e suas dívidas aumentaram tanto que perdeu Wandscliffe por um leilão em 1915. A torre foi vendida para outro proprietário que destruiu a torre para fazer espaços para imóveis. E então Tesla estava completamente falido e sua saúde mental começou a declinar significativamente. Ele passou a viver em vários hotéis e passou a cuidar de pombos, dedicando todas as 24 horas da vida dele para alimentar e cuidar daqueles pombos. Na década de 70, ele acabou no The New York Hotel, onde ficaria pelo resto de sua vida, principalmente graças ao Westinghouse Electric, que viu suas condições precárias e decidiu pagar sua renda como uma forma de agradecer por salvá-los tantos anos antes. Tesla viveu até a idade de 86 anos, morrendo em sua sala em um hotel em 7 de janeiro de 1943. Nikola Tesla era um homem à frente do seu tempo. Suas inovações na eletricidade foram radicais e ajudaram a inaugurar a era moderna. Sua influência pode ser vista em tudo, desde raio-x até o controle remoto. Seu sistema de energia sem fio, global, tinha o potencial de avançar a tecnologia em quase um século, ao mesmo tempo em que fornecia energia gratuita ao mundo. Ao contrário de muitos de sua época,
Tesla não trabalhava por ganho financeiro, mas sim para o avanço da humanidade. Talvez não seja surpreendente que um homem tão à frente do seu tempo tenha encontrado sua verdadeira posição apenas no século XXI, uma época moldada por sua genialidade tecnológica. Tesla deixou realmente uma grande marca na humanidade. E todos nós podemos, graças a Deus, enxergar isso hoje.